Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Muito feliz aqui mais uma vez em trazer mais um vídeo, falar mais uma vez, mais um pouco sobre a palavra do Senhor, meditar um pouquinho, uma palavra, uma passagem que o Senhor falou ao meu coração esses dias e eu queria compartilhar com os irmãos. Você que acompanha aqui sempre que eu estou colocando vídeo no canal, não tenho colocado vídeo com tanta frequência, mas pretendo ser mais frequente aqui. Quero aqui trazer uma pequena meditação rápida para a sua edificação, tá certo? Mas antes disso, quero te pedir, se inscreva aí no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe, comente, para que mais pessoas também, não só eu, não só você, venha a ser abençoado com essa palavra. Vamos abrir aí nossa Bíblia no capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 1. Ele fala sobre a tentação de Eva e a queda do homem. Então, é uma passagem bem conhecida, da Bíblia. E eu quero trazer só alguns versículos iniciais aqui. Ele começa dizendo assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém? Então, nessa passagem a gente vê que a serpente, Satanás, chega ali até Eva e questiona o porquê que eles não podem comer daquele fruto. Então, ele traz algo que Eva talvez nunca houvesse ela mesma se questionado. Mas por quê? Mas se eu comer, o que acontece? Abriu uma visão em Eva ali, carnal, pecaminosa, Então, aquele homem e aquela mulher que viviam uma plenitude espiritual com Deus, que o prazer deles era viver em obediência, era agradar a Deus, era fazer tudo aquilo que Deus determinava que eles fizessem, Então, nisso estava o prazer deles. E então, Eva permite que Satanás coloque algo em sua mente. Então, o que eu quero trazer aqui com essa passagem para você meditar um pouco comigo. Assim como Eva, como Adão, também acontece na nossa vida. Veja bem, antes que Satanás viesse ali e colocasse aquela dúvida na mente de Eva, Eva vivia totalmente o seu lado espiritual. O seu lado espiritual estava em dia, estava pleno. Eles viviam ali com Deus todos os dias, em intimidade. A presença do Senhor todos os dias, ele frequentava aquele ambiente, o mesmo ambiente que eles, todos os dias Deus estava ali, conversando em comunhão, próximo, Então, viviam sua plenitude espiritual, ou seja, tudo estava perfeito,
né, espiritualmente. Então Eva ouve Satanás falando e aquilo vai tomando conta do coração. A dúvida vai entrando, né? Você vai se perguntando algumas coisas, vai querendo respostas para algumas coisas, vai fazendo com que aquilo que você tinha plena certeza, plena convicção, plena fé, vá deixando um pouco de brecha, um pouco de espaço para aquelas dúvidas e aquelas perguntas que começam a surgir na sua mente, né? Sua fé começa a ser um pouco abalada. E por que eu disse que isso é semelhante ao que nós passamos? Porque, irmãos, né? O nosso coração ele é tendencioso ao pecado, né? A palavra do Senhor fala isso. O homem, ele é mau, o homem, ele tem a tendência a praticar o mal. O homem, ele é, em sua essência, né, um ser que é inclinado a fazer o mal, a praticar o mal, né, a pecar. Se a gente começa a encher o nosso coração, dá espaço a dúvidas, dá espaço a muitas perguntas, dá espaço a muitas incertezas, então essa parte vai começando a se tornar maior dentro de nós do que a nossa fé. Então, irmãos, é como a própria Bíblia fala, né? A sua boca, você vai transbordar daquilo que o seu coração está cheio. Se o seu coração se enche de dúvida, de incerteza, né? O medo começa a vir sobre algumas situações que você esteja passando, e então o seu lado espiritual ele começa a ser menos alimentado, começa a ser menos presente dentro de você. Então, muitas vezes a gente passa por algumas situações onde, um exemplo aqui mais comum que todos passam, uma dificuldade mais financeira, né? Então aquela dificuldade ela vai se tornando maior, aquela dificuldade ela vai aumentando, o dinheiro vai se tornando cada vez mais escasso, não vai dando para você cumprir com seus compromissos, pagar suas dívidas, pagar suas contas ali. Você começa a olhar para aquilo com seus olhos naturais, começa a enxergar ali que você não vê solução para aquilo, porque aquela bola de neve vai aumentando e você não vê saída, e então você começa a deixar com que Satanás ele comece a lançar flecha na sua mente, no seu coração, começa a te encher de medo de que você não vai conseguir cumprir com aquele compromisso, pagar aquela dívida, e então você deixa com que o seu coração vá se enchendo de medo, se enchendo de incerteza, né? E passa a não buscar mais, a não confiar mais tanto naquele Deus da Bíblia que diz que provê todas as coisas, né? Então, quanto mais você deixa o fator externo, o medo, né? O fator carnal tomar de conta de você, quanto mais você enche o seu coração carnalmente, né, mais o espírito vai enfraquecer, mais a sua fé vai diminuir. Então o que eu quero lhe dizer, Paulo fala do profeta, se não me engano na carta aos Coríntios, vai falar das profecias, dos profetas, que ele manda a gente julgar, manda a gente reter aquilo que é edificante, né, para a nossa vida. Então da mesma forma você procure filtrar, procure bloquear esses medos, essas incertezas. Procure, irmão, se apegar à palavra do Senhor. Procure se apegar à promessa de Deus para a sua vida. Lá em Malaquias 3:10, né, quando o Senhor fala sobre o dízimo, trazer o dízimo à casa do tesouro, para a gente levar o nosso dízimo à igreja. Quando o Senhor fala, traga o dízimo e se por acaso faltar alguma coisa, faça prova de mim, para você ver se eu não derramarei abundância sobre a sua vida. Então, o Senhor ele tem certeza do que Ele falou, o Senhor ele tem certeza da sua palavra,
A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então Deus, ele tem a certeza do Deus que ele é. Você precisa ter essa certeza também. Você é quem precisa ter essa certeza e confiar naquilo que Deus já falou e já prometeu para a sua vida. Deus promete que nada lhe faltará. Deus tem convicção de que Ele não vai deixar nada faltar para você. E Ele ainda diz assim, Ele tem tanta certeza na palavra dEle, que Ele ainda diz assim, se por acaso faltar, faça prova de mim, que as portas do céu se abrirão para você. Então, irmãos, resumindo, é isso. Se você encher o seu coração, se você permitir com que Satanás ele venha a encher o seu coração com coisa carnal, né, com medo, com incerteza, com dúvida, né, então você vai começar a caminhar de forma carnal. Né? Você vê que Adão e Eva viviam totalmente em espírito, em comunhão espiritual com Deus. E a partir do momento em que Eva permite aquela dúvida entrar em sua mente, em seu coração, ela começa a querer enxergar com outros olhos, começa a querer buscar respostas que não há. Então o coração dela começa a se encher de dúvida. E a partir dali a gente já sabe, né, o andamento da história. Eles desobedecem ao Senhor. E assim acontece conosco, irmão. Se a gente passa uma dificuldade, um problema, e a gente passa a não confiar em Deus, a não agir da forma correta que a gente sempre agiu, conforme Deus se agrada, e a gente começa a buscar uma solução para aquele problema, uma solução errada, começa a buscar meios errados, meios de ganhar mais dinheiro ali de forma errada, né? De forma ilícita, desagradando a Deus, né? Pecando. Então, irmãos, o nosso fim é a morte. Nosso fim é a morte. O pecado traz a morte, primeiramente espiritual, né? Porque quando a gente peca, a gente se afasta de Deus, né? E a gente tem essa primeira morte, que é a primeira morte que é espiritual. E depois, né, Hebreus lá 9:27 vai dizer que aos homens, né, está ordenado morrerem uma única vez, depois disso seguindo-se o juízo. Então vem a segunda morte, que é a condenação, que é o inferno. Então, irmãos, não permita que o fator externo não alimente a sua carne mais do que o seu espírito. Viva pelo Espírito, viva pela fé que o Senhor te deu. Alimente, né, essa certeza. Romanos 12:12, ele vai dizer: alegrai-vos na esperança do Senhor Jesus. Né? Alegre-se que Deus está tomando de conta da sua vida. Né? Tenha paciência na tribulação e persevere na oração. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você confia em Deus, quanto mais você alimenta o seu espírito, menos incertezas, menos medo, menos flecha de Satanás você vai permitir que entre na sua vida. Amém? Então essa é a palavra, a meditação, a reflexão que eu queria trazer, né, para nós nesse dia de hoje. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Amém? Se eu amo a mensagem da